Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no Santo Antônio de Moreno. Estudante encontrado morto a bala no Rio Tigipió. Ex-presidiário assassinado a bala na bomba do Emetério. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 14 assassinatos. 9 dos crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro para cá, este ano em Pernambuco, já foram registrados 3.092 assassinatos, sendo 1.651 no interior e 1.441 no Grande Recife. Olha, minha gente, policiais civis foram até a rua Maranguape, no bairro Santa Mônica, em Camaragibe, a fim de prender um suspeito. E ao chegarem no local se depararam com um homem armado sem camisa. Daí foi dada a ordem de rendição, mas o homem sem camisa, correu para dentro de uma casa e por trás de um muro, abriu fogo. Meteu bala contra os tiras que revidaram. Resultado, um dos policiais civis, Wagner Bernardino de Lima, foi baleado no braço, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Aí descobriram que o homem que estava sem camisa e reagiu seria o sargento da Polícia Militar, Ricardo, que foi encaminhado ao DHPP. Quer dizer, por pouco essa ação policial não terminou numa tragédia. O Wellington Silva de França, de 19 anos de idade, residente na Rua 13, no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi assassinado a tiros na Rua Gamenon Gonçalves, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. Assassinado a bala, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Homem atingido por vários disparos de arma de fogo quando bebia em um bar em Olinda. Justamente este caso que falamos há pouco. A notícia completa com a repórter Juliana Oliveira. O crime aconteceu dentro da comunidade Saruê, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. De acordo com a polícia, a vítima, o Elielton Silva de França, de 19 anos, estava com 2 mulheres bebendo em um bar que fica na entrada da comunidade, quando foi surpreendido pelos suspeitos. Ele correu pelo beco já baleado e, quando não tinha mais saída, foi executado com 5 disparos de arma de fogo, sendo 4 na cabeça. Moradores da comunidade, que não quiseram comentar sobre o caso, afirmaram que não tinham contato com o homem, mas disseram que ele não era do bairro e que morava em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. A polícia ainda não tem informação quanto à autoria e à motivação do crime. Juliana Oliveira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Subindo aí para o número de 15... homicídios registrados nas últimas 24 horas, 15 assassinatos foram registrados de ontem para hoje. 9 assassinatos no interior e 6 no Grande Recife. E este ano já foram registrados 3.093 assassinatos, sendo 1.951 no interior e 1.442 no Grande Recife. E agora vamos saber sobre o estupro em uma pizzaria. Foi no bairro do Recife, aqui no bairro Nobre do Recife, que aconteceu isso. A vítima teria sido aí cantada pelo chefe. Vamos saber esses detalhes aí agora mesmo. Vamos lá. Luana Santos Fernandes Ribeiro era uma jovem sonhadora. Estava prestes a se formar em gastronomia. Há 9 meses, trabalhava em uma pizzaria que fica em um bairro nobre do Recife. E foi no ambiente de trabalho que a cozinheira de 25 anos passou a ser assediada por um chefe de cozinha de 57 anos. De acordo com Luísa Santos, a filha contou que sofreu vários assédios. Como trabalha junto numa bancada, né, que eles montavam pizzas, então um tocava, empurrava, chegava por trás,
entendeu? Esse tipo de coisa que a gente sabe como é que acontece, né? E ela sempre se negando, né? Se mantendo distante. Ela era sozinha de mulher com 3 homens, entendeu? E ele como chefe, né? Acredito que se achava no direito ou no poder de fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, só fazia isso porque ela era o alvo, já que não tinham outras mulheres no mesmo ambiente. Tinha outras mulheres e ele fazia isso muitas vezes, entendeu? De acordo com as investigações, o estupro teria acontecido no vestiário da pizzaria. No boletim de ocorrência, a vítima conta que eram 8 horas da noite quando foi seguida pelo agressor até o vestiário, onde foi violentada. Ainda segundo o boletim, no dia seguinte, o suspeito teria oferecido R$10 para que ela comprasse um remédio para não engravidar. Luana registrou queixa na delegacia da mulher 7 dias após o crime. 5 dias depois de fazer a denúncia, ela foi encontrada morta. Segundo o perito lá, né, da maneira como eles calculam, eles não tem a possibilidade do suicídio. Não deixa de ter. Mas aí a gente só vai poder saber disso com certeza quando esse laudo sair. Valdson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. 2 suspeitos de roubar um carro são baleados durante perseguição e troca de tiros em Carpina. Mais informações com o repórter Emerson Pereira. De acordo com a polícia, a dupla teria roubado o carro na cidade de São Lourenço da Mata e depois fugiu pela BR-408. Equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar iniciaram a perseguição, que só terminou no trevo de Carpina, quando os criminosos acabaram batendo numa viatura. Durante a abordagem, houve troca de tiros. Nenhum policial se feriu. Já os 2 suspeitos foram baleados. Um deles, de 27 anos, foi atingido no abdômen e na cintura. O outro, de 35, levou 3 disparos na cabeça. Os 2 foram socorridos para a unidade mista de Carpina e depois precisaram ser transferidos para um hospital no Recife. Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12. A polícia já começou a investigar quem seriam os receptadores do carro roubado. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Luiz Fábio de Oliveira, um jovem com 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Uriel de Holanda, em frente ao depósito de Ribeiro, em Beberibe. Um só elemento chegou lá. O rapaz, Luiz Fábio de Oliveira, ele estava lanchando em uma pastelaria em frente ao depósito. Quando o cara apareceu, mandou que todo mundo se afastasse aí, meteu bala no jovem. Luiz Fábio de Oliveira morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Cleberson de Souza Lima, um rapaz de 30 anos de idade, foi assassinado dentro da residência dele em Petrolina. Segundo as primeiras investigações, a vítima estava em casa onde morava quando 2 homens invadiram o local e dispararam tiros contra ele, matando o rapaz. A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas pela polícia. O corpo de Cleberson de Souza Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Agora no Recife, Avenida Cerqueira, são 6 horas e 42 minutos. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Erivaldo Severino dos Santos Silva, com 23 anos de idade, foi assassinado em Bezerros, no Agreste do Estado. Segundo a polícia, ele teria discutido e brigado com um homem ainda não identificado que estava armado com a faca peixeira. Na confusão, o suspeito desferiu várias facadas na vítima, que ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no meio da rua. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Juscelio Tibúcio da Silva, com 35 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo nas costas e na cabeça, na rua Goiás, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste do Estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. No momento, Juscelio estava passeando com os cachorros e, de acordo com informações, ele seria usuário de maconha. O corpo foi encaminhado ao IML lá mesmo em Caruaru. O cabeleireiro Matheus Alfredo Rocha Santos
foi assassinado com tiros de revólver na rua Projetada, no conjunto Hermínia Vanderlei, em Maraial, por homens encapuzados. De acordo com informações de Matheus Cabeleireiro, ele seria usuário de drogas e no momento ele estava com a esposa dele quando foi assassinado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O ex-presidiário Luiz Augusto Silva Cavalcante, com 32 anos de idade, conhecido como Luiz Bolinha, e mais duas outras pessoas, Marcos Francisco da Silva, 52 anos, e José Inácio dos Santos, 40 anos. Os três foram baleados no loteamento Soledade, em Ribeirão, por elementos desconhecidos. Luiz Augusto Silva Cavalcante, segundo informações, o ex-presidiário seria o alvo. Ele morreu no local. Já os dois outros rapazes ficaram feridos, foram levados para o hospital local e depois removidos para o hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Ligados com a gente aqui na Jornal, o estivador aposentado Marcos Bola de Santo Amaro e os amigos Jorge de Amélio, sargento Arruda da 10ª Brigada do Exército. O professor Rivaldo está lá em Abreu Lima e o pai dele, seu Pedro Tempero do Nobre. Seu Pedro até está meio doentinho, se recuperando em casa mesmo. Dinho e a mãe dele, Dona Selma, na rua 103 de Managuape 2 Paulista. Ela mora atrás da Barra do Campo da 103, onde domingo haverá uma decisão, inclusive com a presença dos ex-jogadores de futebol, Feliciano, Gilson Rato, lá o ex-náutico, o Hélio do Sindicato dos Vigilantes, também o presidente Souza. Ligados também na Jornal, Laiana da Esmaltaria no Janga, no Mercado Público em Camaragibe, toda a turma ligada com a gente, inclusive Sandro do Miúdo, a esposa Rinaldo e Alice. Edith Oliveira, ela está no Cabo de Santo Agostinho. A turma do Sabaré Tradição no bairro de São José, Presidente Vulca, e os diretores Pacho e Antônio Eusébio. Duda Mel e Rivaldo de Castro da Água Mineral, do bairro de Água Fria, no Largo. Deixa eu ver aqui, Tiago Luiz está ligado com a gente, o irmão dele Rodrigo, a mãe deles Bem, a titia Lina e também Mané, que vende água mineral na curva da Castanhola, tudo isso lá em Igaraçu. Um rapaz de identidade desconhecida trazendo apenas uma bermuda foi encontrado morto com disparos de arma de fogo na zona rural, à margem da BR-104, no sítio Serra Verde, em Cupira. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um adolescente de 16 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Coronel Belarmino ou rua Odilon de Melo, em Cortês. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local. Rafael José da Silva, de 34 anos de idade, foi assassinado com tiros de espingarda na rua Doutor Silas Cabral da Costa, em Joaquim Nabuco. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Matheus Lázaro Santana da Silva, um jovem de 19 anos, foi assassinado com tiros de pistola na Travessa Henrique Dias, localidade Paraíso dos Cornos, no bairro do Livramento, em Vitória de Santo Antão. A autoria e os motivos do crime ainda são ignorados. A polícia investiga o estupro que teria sido praticado por um chefe de cozinha. Esse caso falamos há pouco aí, que a menina inclusive depois foi encontrada morta, suspeita de suicídio, mas o caso segue sendo investigado pela polícia. Carro capota na subida do viaduto da BR-101 Sul, em Prazer, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido do Cabo. De acordo com outros motoristas, o veículo perdeu o controle após um caminhão andar na faixa contrária e colidir com a mureta no viaduto. De acordo com os bombeiros, só o motorista do veículo ficou ferido e foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Ibura. Edinaldo Pereira do Nascimento, com 53 anos de idade, residente na Avenida Cônsul Vilares Fragoso, em São Martim,
Ele foi levado para a emergência do Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Emerson Marcionilo da Silva, de 37 anos, residente na rua Lucélia, Morro da Conceição, zona norte do Recife. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, vítima de agressão à bala de autoria e motivos não informados. Fagner Bernardino de Lima, com 39 anos de idade, residente em Paulista, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, vítima de agressão à bala, atentado de autoria e motivos não informados. Leandro Crispim da Silva, um rapaz de 30 anos, residente na Travessa Gonçalves Dias, em Campo Grande. Ele foi socorrido na emergência no Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Jovem assassinado a tiros no Santo Antônio de Moreno. Estudante encontrado morto no Rio Tigipió com tiros de revólver. Ex-presidiário assassinado na Bomba do Emetério com tiros de pistola. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Presidente da Merp, o tenente Lupécio Nunes, agradece a todos os sócios pensionistas pela vitória. Bom dia, senhoras e senhores, veteranos e veteranas, também as pensionistas, pela estupenda vitória que nós fomos reeleitos agora como vice-presidente desta associação. Como presidente, o nosso companheiro tenente William, estou agradecido, agradeço logo a Deus, todas as senhoras e senhores que vieram até aqui à sede da nossa associação referendar seu voto. Agradecemos também e queremos preservar e desejar a todos os senhores e senhoras um Natal muito próspero e um ano também próspero. A MERP, trabalho, dignidade e credibilidade, de tenente a tenente, a MERP segue em frente. William Severino de Santana Júnior, com 22 anos de idade, residente na rua Samuel de Santana Silva, na Vila do Campo, em Xande Alegria. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos. Segundo informações, foram dois rapazes baleados, William Severino de Santana Júnior e Samuel de Santana Silva. E de acordo com informações, os dois são usuários de droga, estavam dando uma bolinha usando a droga quando foram baleados. Eles foram trazidos aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. O ambulante Igor da Silva Melo, de 24 anos, residente na rua Antônio Borges Uchoa, no bairro do Engenho do Meio. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por homens em um carro preto, veículo não identificado. De acordo com informações, ele já respondeu na justiça por crime de tráfico de drogas. Foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, de onde foi em seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. Severino José da Silva, de 23 anos, residente na Rua do Comércio, em Limoeiro. Ele foi brutalmente espancado, ninguém informou quem o agrediu nem os motivos. Ele foi levado inicialmente para o hospital local e depois removido aqui para Recife para a emergência do HR. Maria de Fátima Ribeiro Florencio, com 29 anos de idade, residente na Travessa Gonçalo Nunes de Oliveira, no bairro Belo Jardim, em Caruaru, foi agredida a socos e pontapés, espancada por elemento desconhecido e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Caroline Carvalho de Lima, que mora na rua Camacho, no bairro da Embiribeira, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração, muito machucada, vítima de atropelamento por um veículo não identificado. Também vítima de atropelamento por um carro não identificado, foi socorrida no HR Rosineide Maria Oliveira da Silva, de 58 anos de idade.
Lorena Barros Cantarelli, residente na rua Beija-Flor, no bairro José e Maria, em Petrolina, sofreu um acidente automobilístico, foi levada para o hospital local, de onde foi em seguida removida aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sexta-feira, final de semana. Luciano Moreira de Araújo. Luciano Moreira de Araújo, ele é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Luquinhas está completando 7 anos, ele mora no centro, em São Lourenço da Mata. Ele é filho de Leandro e Daniele, é neto do sargento Dida e Dona Maria do Carmo, e é bisneto do sargento Cantarelli, do 20º Batalhão, e Dona Maísa. O amigo da família é o Cabeça Branca. Será que é o dono da lancha? Bom, agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Miguel Leite de Siqueira e José Edeilton Pereira. E o funcionário Patrício Neto Corrêa dos Ramos. Um adolescente foi agredido, foi apreendido com maconha na rua Maria Auxiliadora, na cidade de Pesqueira, e foi encaminhado à delegacia local. Identificado o homem que foi assassinado a bala no sítio Santa Rita, em Ribeirão. Dienildo Pedro dos Santos, ele tinha 48 anos de idade, morava em Jurema, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. 2 elementos armados roubaram a motocicleta Titan preta de placa PO 5100. Esse assalto aconteceu na zona rural de Capoeiras. O veículo foi tomado de um casal. Na cidade de Lajeado, um homem tinha acabado de comprar um carro Fiat Strada branco de placa QEK 4C19 e logo depois a vítima foi assaltada e teve o veículo tomado. Um carro HB20 da Hyundai foi tomado de assalto na Coab 2, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Crime praticado por 2 homens numa motocicleta. Um motorista de 50 anos de idade, residente aqui no Recife, ele foi preso ontem em um motel no município de Garanhuns, no Agreste do Estado, pois ele, que se chama Genivaldo Antônio da Silva, ele pernoitou lá no estabelecimento, onde consumiu bebida, comeu bastante, encheu o bucho de comida e depois quis ir embora sem pagar a conta, a dívida de R$200, aí dançou. A polícia militar foi acionada, chegou no local e ele entrou em cana. Foi levado para a delegacia local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no Santo Antônio de Moreno. Kaique Luiz Santana de Lira, com 23 anos de idade, residente na Vila Holandesa, no Alto Santo Antônio, em Moreno. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos. O crime aconteceu lá na Vila Holandesa, pertinho da residência da vítima, que, segundo informações, seria usuária de drogas e já havia passado pelo presídio, quer dizer, um ex-presidiário. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Estudante encontrado morto a bala no Rio Tegipió. Jefferson Nicodemos Marques, um estudante residente na Rua da Mangueira, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi encontrado morto a tiros ontem à tarde, em estado de decomposição, na Rua Ulisses Viana de Souza, à margem do Rio Tegipió, aqui no Recife. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. O corpo do estudante Jefferson Nicodemes Marques foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Ex-presidiário assassinado na bomba de Demetério com tiros de pistola.
Jonathan Henrique Souza Assis, de 26 anos de idade, um ex-presidiário por crime de tráfico de drogas, residente no bairro de Campo Grande. Ele ontem, por volta das 6h30 da noite, tinha ido com a companheira dele para a rodinha da bomba da Metério, na Avenida Córrego do Euclides, quando de repente surgiram elementos desconhecidos e meteram ficha nele. Tiros de pistola 9mm ceifaram a vida do Jonathan Henrique Souza Assis, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.